Oi pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje a respeito de prótese cimentada e prótese parafusada. Esses são os dois tipos de prótese que o dentista pode fazer depois que ele fez a instalação dos implantes na boca. Só existem essas duas opções que ele pode estar utilizando para fazer a sua reabilitação. Essas duas próteses, elas têm diferenças entre elas. E é a respeito disso que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje. Quando a gente fala de prótese fixa ou prótese parafusada, é a forma com que a tua prótese ela vai se fixar sobre o implante. Se ela vai ficar fixa através do uso de um agente cimentante ou se ela vai ficar fixa através do aperto de um ou de alguns parafusos, né? Então é isso que a gente está discutindo aqui hoje. E aí eu vou te falar, o que determina se eu vou selecionar que a prótese será fixa através de um parafuso ou se ela vai ficar fixa na boca através de um cimento? Algumas coisas, algumas questões a gente utiliza para determinar se a peça vai ser fixa ou se ela vai ser cimentada ou se ela vai ser parafusada. Primeira coisa que determina é o tipo de implante que eu vou estar usando. Se esse implante é um implante, por exemplo, cone Morse, se ele é um hexágono externo, se ele é um hexágono interno, o tipo de implante vai me determinar, tá? Se essa prótese, por exemplo, se eu vou fazer uma prótese unitária de um dente só, ou se eu vou fazer uma prótese com mais elementos, uma ponte fixa talvez um protocolo, que são vários elementos. Então, tudo isso determina. Outra coisa, o posicionamento do implante também é muito importante. Dependendo de como for posicionado esse implante, vai ser melhor você fazer uma peça cimentada. Às vezes, vai ser melhor você fazer uma parafusada. Às vezes, tanto faz você fazer a parafusada quanto a cimentada em relação ao posicionamento do implante. Então, esses são alguns fatores que condicionam, né, que são determinantes para o dentista selecionar qual é o tipo de prótese que ele vai fazer sobre o implante. Então, vamos falar um pouquinho a respeito da prótese parafusada. Qual que é a vantagem que eu vejo no uso da prótese parafusada? A grande vantagem é a reversibilidade. O que vem a ser isso? É eu como dentista, poder fazer a remoção dessa prótese caso eu necessite. Eu consigo tirar esse dente da boca do meu paciente de forma rápida e prática na clínica, no consultório, sem nenhum problema adicional. Se eu precisar olhar, por exemplo, retirar essa peça para examinar um pouco melhor o implante que está embaixo, ou se eu precisar tirar essa peça da boca do paciente para fazer algum ajuste, eu consigo fazer isso de forma muito simples no consultório. E qual que é a desvantagem que eu vejo no uso da prótese parafusada? Na verdade, são duas desvantagens. A primeira desvantagem, ela acontece em qualquer sistema de implante, seja de cone Morse, seja hexágono externo. Se ela for parafusada, ela vai ter um orifício sobre o dente, tá? No meio do dente vai ter um orifício por onde vai passar o parafuso e esse parafuso alcançar o implante que está embaixo, tá? Então isso pode ser uma desvantagem porque afeta um pouco da estética do dente, tá? Claro que o dentista não vai deixar um buraco no meio do dente, na boca, né? Porque dentre outras coisas, não só estética, mas entraria alimento nesse buraco. O dentista, ele vai, depois que ele apertou esse parafuso e a prótese ficou fixa na sua boca, ele vai fechar esse orifício com uma resina estética, uma resina na cor do teu dente, tá? Então, não fica esse buraco. Mas eu falo que você tem uma perda da estética porque é diferente você ter no meio do dente uma restauração com uma resina e você ter um dente todo uniforme, tá? Por exemplo, de porcelana, ok? Então eu vejo isso como uma certa desvantagem. Uma outra desvantagem que acontece nas próteses unitárias
Isso acontece no implante hexágono externo, tá? No hexágono externo, nas próteses unitárias, é comum acontecer do parafuso soltar um pouquinho e essa peça protética ela ficar com uma certa mobilidade na boca. Quanto mais ele vai desapertando, mais movimentação vai tendo do dente na boca. E às vezes o paciente ele se engana porque ele acha que o implante dele tá perdendo, né? Porque ele tá ficando mole na boca. E na verdade não é o implante, é a prótese que está se movimentando porque o parafuso afrouxou um pouquinho. O que tem que ser feito nesse caso? Ligar para o dentista e ir lá apertar de novo esse parafuso. Ele vai apertar o parafuso, colocar uma nova resina ali, acabou, tudo tranquilo, segue o jogo, não tem problema nenhum, tá? Agora, você tem que tomar muito cuidado, porque se esse parafuso afrouxar muito, dependendo do jeito que você incidir a força de mastigação nesse dente, você pode quebrar o parafuso dentro do implante. E aí posso te dizer que é uma coisa bem chatinha de tentar remover esse pedaço de parafuso que ficou quebrado lá dentro do implante, tá? Então, começou a balançar o seu dente, a prótese e tal, vai para o dentista para ele fazer o reaperto desse implante, tá? Esse problema, ele acontece geralmente em prótese unitária. Próteses múltiplas, ponte fixa, protocolo, essas peças é muito difícil elas se soltarem da boca, porque são vários parafusos que estão segurando ela na boca. Então, às vezes, um parafuso ele solta um pouquinho, mas como os outros estão bem apertados, não tem problema, não compromete com mobilidade essa peça, tá? Então, esse problema da mobilidade, do afrouxamento do parafuso, acontece mais nas próteses que estão de implante hexágono externo e são implantes unitárias, implantes de um dente só. E a prótese cimentada? Qual que é a grande vantagem de se fazer uma prótese cimentada? Ao meu modo de ver, é que essa prótese ela não recebe aquele orifício no meio do dente. Ela não tem buraquinhos. Por quê? Ela é um dente permanente, ela é um dente por completo. Essa peça ela é cimentada sobre o componente que já está instalado no implante. Então ela não precisa, você vai cimentar, o dentista vai cimentar essa prótese, esse dente, em cima do componente. E ele vai ficar preso pela cimentação. Então eu não necessito aqui de um buraquinho que passe por entre o dente para prender a prótese à boca. Então essa, ao meu modo de ver, é a grande vantagem da prótese cimentada. Ela, por não ter esse buraquinho, esse orifício, a peça protética fica muito mais bonita, porque você vê a porcelana por completo, sem nenhum tipo, nenhuma interferência, nenhuma alteração, digamos assim, do padrão anatômico estético daquele dente. Então, otimiza, fica muito bonito a parte estética na prótese cimentada. Geralmente o paciente gosta bastante, né, desse tipo de trabalho. Agora, qual que é a grande desvantagem desse tipo de trabalho? Ao meu modo de ver também, é que falta reversibilidade, quer dizer, o que a prótese parafusada tem de vantagem, no meu modo de ver, na cimentada ela tem de desvantagem, porque ela não tem reversibilidade. Eu não consigo, se eu precisar, tirar essa peça da boca do meu paciente, porque ela foi cimentada. Eu não consigo. Para que eu tire, faça a remoção dessa peça, caso eu necessite, eu preciso cortar ela com broquinhas específicas. E se eu cortar essa peça, eu estou inutilizando, eu estou estragando, não vai dar mais para ser colocado na boca. Ou seja, o paciente teria que fazer uma nova peça para cimentar de novo sobre aquele implante, tá? Então, ao meu modo de ver, essa é a grande desvantagem dos trabalhos com prótese cimentada. Qual seria então a melhor solução para a gente evitar esses tipos de problemas na prótese cimentada e na prótese parafusada?
Eu vou falar a minha opinião, tá? Respeito a opinião dos demais colegas que porventura possam estar assistindo ao vídeo. O problema da soltura do parafuso, ele é muito mais visto nos implantes hexágono externo, tá? Nas próteses unitárias. Se você tem uma prótese unitária hexágono externo, é mais provável, não estou falando que vai soltar. Eu tenho vários trabalhos mais antigos que os pacientes têm prótese unitária com hexágono externo, certo? Que o parafuso não solta. Pode acontecer de soltar, tá? Mas para que nós evitemos esse tipo de problema, o que eu aconselho? Se for prótese unitária, se você fizer uma prótese unitária, um dente só, o ideal seria que você fizesse implante Cone-Morse. Por quê? Porque no implante Cone-Morse não existe esse problema de soltar parafuso, tá? Na hora que o dentista instala um componente sobre o implante, esse parafuso ele não solta, tá? Então aí você pode fazer uma prótese cimentada com tranquilidade que não vai soltar esse parafuso, tá? Então para próteses unitárias eu recomendo fazer implantes Cone-Morse para que você não tenha esse problema de soltar o parafuso, de correr o risco de soltar o parafuso, tá certo? Agora, no caso de próteses múltiplas, onde você vai usar vários implantes, você pode fazer tanto o hexágono externo, tanto o Cone-Morse, que em nenhum desses dois tipos provavelmente você vai ter problema com soltura de parafuso, tá? O problema maior é quando é hexágono externo, prótese unitária, que é feito uma prótese cimentada. Esse é o grande problema, porque se o parafuso soltar um pouquinho, o dente vai começar a ter uma mobilidade, e aí para o dentista acessar o parafuso que está lá dentro e parafusar, ele vai ter que cortar a prótese que você tem na boca, tá? Então ele cortando a prótese, você vai ter que fazer uma nova coroa, tá? E aí então vai te gerar um novo gasto adicional. Então, para evitar esse problema, próteses unitárias que sejam hexágono externo, eu acho mais prudente que elas sejam parafusadas, tá certo? Agora, como eu falei no começo do vídeo, às vezes o posicionamento do implante, ele pede para que você faça uma prótese parafusada ou ele pede para que você faça uma prótese cimentada, tá? Então aí, talvez, dependendo do posicionamento, às vezes é necessário o dentista fazer uma prótese cimentada para evitar, por exemplo, que o parafuso não passe na frente do teu dente, não apareça na frente do teu dente, tá? Então, são várias nuances, né? Mas eu acredito que aqui no vídeo a gente colocou os principais detalhes quando a gente fala de prótese parafusada ou a gente fala de prótese cimentada. Pessoal, então essa aqui, ó, são alguns tipos de prótese, né, que a gente falou aqui no vídeo. Essa aqui é a prótese unitária. Você percebe que ela recebe, né, um orifício em cima do dente, né, por onde passa o parafuso. É necessário esse orifício para passar o parafuso e a prótese fixar ao implante. Nesse outro modelo aqui, você percebe uma prótese cimentada, onde não tem nenhum tipo de orifício em cima. Ela é simplesmente cimentada em cima do componente do implante e ela não tem o orifício como tem a prótese parafusada. E aqui é um trabalhinho, né? Trabalhinho só de demonstração de um protocolo. Geralmente o protocolo ele é feito com 5 a 4 implantes, né? Esse aqui é um trabalho de um aluno de prótese que a gente tem. E ele fez, só para fazer na escola, ele fez com 3 orifícios, certo?
só para a gente poder fazer, mas é mais ou menos isso. Você vê que um orifício está saindo em cima do dente e 2 orifícios está saindo mais atrás. Então, quer dizer, é uma prótese múltipla, tipo protocolo, né? Onde você tem esses parafusinhos passando, mas eles ficam por trás. Você vê que ali fica mais difícil de ser visualizado, tá? Então, só para que vocês tenham uma noção a respeito dos 3 tipos de prótese que a gente falou no vídeo, tá certo? Pessoal, quero agradecer mais uma vez a você estar assistindo ao vídeo. Se você achar que esse vídeo possa ser útil para mais alguém, eu peço que você compartilhe. Se por um acaso você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta ou escrever algum relato, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que assim que puder eu vou estar respondendo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana e até o próximo vídeo.